pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou resenhar O Jogador e a Jogada, da Kay Bromberg. Esse livro vai falar sobre uma atleta em recuperação e uma mocinha tentando provar que ela pode trabalhar no universo masculino. Então vamos lá conferir essa história? Então vamos começar pelo jogador, que é o início do livro, depois a jogada é a segunda parte. O jogador é o início do livro, o Winston sofre uma lesão no ombro, numa jogada de beisebol totalmente desleal, e ele lesionou o seu ombro e ele precisa do melhor fisioterapeuta. Então ele pede para a equipe dele o melhor fisioterapeuta, porque ele tem 6 meses para poder voltar a jogar. Ele assinou um contrato se comprometendo de estar de volta, jogar novamente em 6 meses. E quando chega o fisioterapeuta, ele tinha pedido o melhor e ele esperava um homem. E eis que chega uma mulher, que chega Scout. A princípio, quando ele vê ela na sala, ele acha assim que é uma brincadeira dos amigos, porque ele é acostumado a fazer pegadinhas com os colegas de equipe, e ele achou que era uma brincadeira. Então ele começa a zoar com ela, fazer piadinha, tudo tal, até que ele percebe que não é uma brincadeira, até que ele percebe que ela tá ali de verdade, que ela tá ali para ser a sua fisioterapeuta durante esses 6 meses. De início, eles meio que já começam a trocar farpas, mas aí eles começam a trabalhar junto. E esse livro vai falar que esses dois jovens, eles têm que provar algo para seus pais. O pai do Winston é mega controlador. Ele é o astro do beisebol. Ele fez de tudo para o filho ser um jogador de beisebol. O pai da Scout também controla a filha, porque ele também quer que a filha realize os seus desejos. Ele também espera algo da filha, que ela se comprometeu para fazer algo para ele, porque seria essa a sua vontade, que ela conseguisse um contrato definitivo com a equipe de beisebol que ela está trabalhando no momento. Que ali ela ia firmar a carreira dela, ela ia trabalhar com essa equipe, porque ele já estava cansado de viajar e levar ela para tudo quanto é lugar, sem nada fixo. E tem alguns segredos sobre isso, que durante o livro vocês vão ver. Eu não posso contar, que eu vou estragar a história. Então, eles têm dois pais controladores. Um controla pelo lado bom, pelo lado favorito. É bom e ao mesmo tempo é algo que não fica muito legal na história, porque ela faz de tudo para realizar o desejo do pai, mas ao mesmo tempo ela queria só estar com o pai. Quem lê o livro vai entender sobre o que eu estou falando. E o pai dele, gente, o pai dele é um mega babaca. No final eu vou falar porque eu acho o pai dele um babaca. O cara controla a vida do filho, ele força o filho, ele faz uma coisa errada atrás da outra. Não que ele não goste do filho, só que eu acho que ele força demais a situação por causa de pecados que ele cometeu, de erros que ele cometeu. E os erros que ele cometeu veio e caiu tudo sobre o filho na atualidade. Quem lê o livro vai entender também sobre isso, sobre os erros que ele cometeu e que caiu tudo sobre o filho na atualidade. Então, a Scout e o Winston começam a trabalhar junto, eles criam uma amizade, eles começam a trabalhar junto e logo essa amizade se transforma em um relacionamento proibido, porque ela é a fisioterapeuta dele, ele é o cara que ela tem que cuidar. Então tem toda a equipe masculina, tem toda a equipe que está atrás deles dois, eles têm que provar o tempo todo que eles podem fazer as coisas certinho. E quando chega lá, eles começam um relacionamento escondido, e quando chega o tempo da Scout avaliar o Winston, no dia dela avaliar, dela falar assim, que ele tá ok, que ele tá apto a voltar a jogar, algo acontece na sala de reuniões que obriga a Scout a tomar uma decisão totalmente contra, uma decisão
que praticamente acaba com a carreira dele, muda totalmente o rumo da história da vida dele. Eles brigam, tem uma briga feia, ele se afasta dela por conta disso. E o primeiro livro termina assim, o relacionamento deles abalado por algo que ela foi obrigada a fazer, que ela achou que estava fazendo a favor dele, para ajudar ele, mas ele não viu assim, porque no momento ele não entendeu porque ela fez tal coisa. Então, o livro meio, a primeira parte meio que termina assim. Eu não vou aprofundar, gente, eu vou falar mais sobre os personagens quando eu for fazer o meu resuminho, tá bom? Então, se vocês gostaram um pouco até aqui, se a história chamou a atenção de vocês até aqui, ó, já deixa o seu likezinho. Gente, um likezinho ajuda muito o canal, me ajuda muito aqui. Um comentário sobre isso depois, sobre a resenha do livro, sobre o que eu vou falar, sobre a história toda, ajuda demais o canal. Então, ó, deixa um likezinho, é rapidinho, não custa nada. E agora vamos para a segunda parte do livro. O segundo livro, né? A Jogada. A Jogada é a continuação que tudo acontece na vida dos dois a partir desse contrato. A partir do que ela foi obrigada a fazer, ele não vai mais jogar no time do coração dele. Ele vai ser obrigado, ele foi tirado e foi transferido para um outro time por causa do que ela assinou lá, do que ela fez. E ele fica louco da vida com ela e ela vai falar para ele que ela não tem culpa, porque ele assinou os papéis que ela viu. Tinha a assinatura dele lá. Ela não viu outra situação, ela não viu outro jeito de manter ele mais próximo da mãe, porque a mãe do Winston precisa de muito cuidado, porque ela é uma alcoólatra e ele tá sempre ali cuidando da mãe. E se ela não assinasse o acordo, o contrato, do jeito que ela fez, ele ia ser transferido para um time ainda mais longe. Então ela achou que foi o jeito de manter ele mais por perto, para ele poder cuidar da mãe, para ele ficar perto dela. E no início ele não entendeu assim. Quando eles conversam, que eles brigam novamente, que ela fala para ele porque ela fez isso, e ele fica um tempão afastado dela. Depois, quando eles se reconciliam, ela tem uma crise de ciúme por algo que acontece lá. E é onde ela descobre o porquê que ele assinou aquele contrato. O porquê que ele assinou. Gente, foi uma coisa assim, triste de se ver e fofa ao mesmo tempo. Porque ele fez o que fez por causa de uma dificuldade que ele tem. E no momento de dor, ele apenas assinou o contrato. E aí eles vão se entender a partir daí. E o relacionamento deles vai voltar a ficar normal de novo. Ele vai trabalhar no outro time, ela vai viajar com o time que era dele, então eles vão ficar separados. Os relacionamentos deles vão ser por telefone e por mensagem, porque ela vai viajar com o antigo time dele e ele vai viajar com o atual time. Então eles se encontram nas horas vagas, eles marcam o encontro quanto dá. E o relacionamento deles está indo até que acontece outra fatalidade, outro algo trágico. Ele se machuca novamente, a mesma lesão, o mesmo problema. E ele meio que entra em depressão por conta disso, que ele briga com ela, ele fica deprimido. Chega uma parte disso que ele briga com ela e depois ele se arrepende, ele vai lá com o braço engessado, com o braço machucado na janela dela jogar pedrinha, bêbado pra caramba, pra se desculpar com ela por causa dos erros que ele fez. O relacionamento dele, gente, é um relacionamento assim, de dois jovens que se apoiam muito, que um gosta muito do outro, que eles têm todas as cargas emocionais de familiares para levar, e um tá ali sempre ali pro outro, um apoia o outro o tempo todo. E, gente, sobre a lesão do Insta, eu esqueci essa parte, eu vou voltar. Quem causou a lesão do Insta foi o Santiago. O Santiago vai ficar com a vaga que era do Insta no clube atual. E por que ele vai ficar com a vaga no Insta? Tem todo um segredo, tem toda uma história envolvendo o Santiago, que foi o que me deu mais raiva ainda do pai babaca do Insta, porque tem toda uma história envolvendo o Santiago ali que vai aparecer só no final do livro lá para ficar. Bem, a autora deixa bem claro mais ou menos no primeiro livro já, se você tá lendo com cuidado, você já vai pegar o que é o Santiago
por que o Santiago fez o que fez, o que o Santiago é do Insta e o porquê do rolo todo. Se você prestar atenção na história, você já vai entender ali. Mas isso vai ficar mais claro mais no final, mais no segundo livro. Então, o Insta tá machucado de novo, ele não pode mais jogar. Então, ele aceita um trabalho para fazer narração. E ele não queria ir para fazer a narração do jogo. E ela conversa com ele, faz ele ir, só que depois ela se arrepende. Durante essa narração acontece algo que vai deixar o Insta muito, muito envergonhado. É onde o segredo dele vem à tona para ela, é onde ela descobre por que ele assinou aqueles documentos, por que ele fez aquilo e ela foi obrigada a fazer o que fez. É a partir daí que o relacionamento deles se firma mesmo, aí fica concreto. A partir daí, um tá ali pro outro, um vai ali apoiar o outro, e eles vão junto até o final do livro. Vai ter muitas revelações pro Insta, vai ter coisas, assim, vai ser uma coisa ruim, gente, acontecendo com esse rapaz atrás da outra. O primeiro acidente no ombro, o segundo acidente no ombro. Depois, a dúvida se ele vai poder continuar a carreira ou se ele vai ter que encerrar a carreira. Depois, vem outro segredo do pai dele que cai como uma bomba em cima da cabeça dele. Então, vai ter um monte. Vem o meio que o desfecho da vida dela. Então, tudo vai acontecendo ali. E a autora amarrou a história assim, ela contou a história assim de uma forma que você vai sentindo todas as emoções do casal, que eles vão passando por etapas, e eu adorei. No final da história, eu adorei. Eu gostei muito da forma que o Insta lidou com a situação da mãe. Eu gostei da forma que a Scout lidou com a situação do pai dele, do pai dela. Só que eu achei assim que o pai dela devia ter deixado a filha agir um pouco mais próxima dele, um pouco mais perto dele, durante todo aquele problema que estava acontecendo. Porque ela, coitada, ficava sem saber se cuidava do namorado, sem saber se trabalhava, ou sem saber se cuidava do pai. E ela ficava dividida em 3 partes e tentando lidar com as 3 coisas. E foi muito difícil para ela lidar com as 3 coisas, ainda ter que se provar no universo totalmente masculino. Uma mulher no meio do universo de homem tentando provar que ela podia fazer aquilo, que ela dava conta do recado. Então, eu gostei muito dessa parte, eu gostei de como a autora levou o casal, tudo, lidou com a situação. O casal, gente, foi muito bom. Eles tinham muitas brigas, mas eles eram muito unidos, então um apoiava o outro o tempo todo. O relacionamento deles foi muito bonito. Tinha umas cenas bem hot. E o final, gente, do casal foi assim maravilhoso. Então é isso, até aqui foi assim a história. Então agora vamos lá para as minhas considerações, ó. Não esqueça o seu likezinho até aqui. As minhas considerações. Esse é o primeiro livro que eu li da Kay Bromberg. Nunca tinha lido nada dela. Eu gostei da escrita dela. Eu gostei dos temas que ela trouxe para essas 2 histórias. Eu gostei da forma que ela colocou os temas, porque ela colocou pais controladores, mãe alcoólatra, doença, erros do passado, erros gravíssimos, erros que mudou a vida de muitas pessoas, principalmente do Insta. Então ela mostra os erros do ser humano, mostrou uma mocinha que foi assim, eu adorei a Scout, ela chegou ali no meio do monte de homem, naquele vestiário cheio de rapazes, deixando toalha cair, ficando sem roupa, falando palavrão, fazendo piadinha o tempo todo para ela, por ela ser mulher ali no meio do universo masculino. E o máximo que ela fazia era ignorar eles e dar um dedinho lá para eles aprender. E ela saía de boa, ela se provou ali, ela ficou ali no final, ela conquistou a amizade dos caras e eles respeitaram ela, não por ela ser a namorada do antigo companheiro deles. Não só por isso. Eles respeitaram ela pela profissional que ela se provou, pela mulher que ela se mostrou ser.
Então, por isso que eles respeitaram ela. Toda a equipe, desde o maior até os meninos que jogavam, todo mundo respeitou a Scout no final das contas. Gostei do Insta, gente. O Insta é maravilhoso. É aquele menino que a vida jogou bomba, outra bomba, mais bomba em cima dele. O tempo todo jogou cargas pesadas nesse menino. Jogou o problema no jogo, que ele se machucou. Aí ele tinha que lidar com a mãe dele, com o problema do alcoólatra, o problema com o álcool que a mãe dele tinha. Ele tinha que lidar com o controle fora do comum do babaca do pai dele. O outro acidente no jogo, a outra machucada, a dúvida entre se ia poder jogar novamente, se ele ia escolher jogar novamente e forçar o ombro pro resto da vida e talvez perder os movimentos desse ombro num futuro próximo, ou se ele ia querer encerrar a carreira jovem e ficar com o braço bom para poder brincar com os filhos, levar o filho para passear, jogar o filho pro alto, brincar, ter uma vida normal como homem, com um membro totalmente bom. Era uma escolha difícil que ele teve que tomar. E também veio o segredo, um segredo que ele guardou do pai, da mãe, da equipe, porque o pai era sempre controlador e não percebeu. Eu fiquei muito assim, eu falei, como pode, gente, um pai, a mãe eu entendi, porque a mãe sempre teve as dificuldades dela lá, ela não entendia nem ela. O pai dele não ter percebido o que se passava com esse menino. A única pessoa que percebeu o que tinha de errado com ele foi um senhor que é colega dele, que sempre cuidou dele mais que um pai. Eu vi esse cara como se fosse o pai que ele nunca teve. E o pai dele, gente, o pai do Insta, é um babaca de marca maior. Porque ele controlou toda a vida do filho para depois, no final do livro, provar que ele fez uma merda muito grande. E por conta dessa merda muito grande, o filho dele pagou por tudo que pagou. Eu entendi que o Insta não quis ter um relacionamento depois disso com seu pai. Eles tinham um relacionamento já conturbado, já difícil. E depois disso eu entendi. Ele mantém o pai ali. Conversa o básico, mantém o pai por perto, mas não se achegou ao pai, não desculpou o pai, porque eu também não teria desculpado. A desculpa que o pai dele deu para ter feito o que fez com a carreira do filho, para mim não convenceu. Não me convenceu de que foi a melhor forma. Eu achei que ele fez tudo errado e o Insta também achou que foi tudo errado. E a Scout também entendeu o namorado, que no futuro foi marido, que eles se casaram, agir como ele agiu com o pai. O Santiago, ele fez as merdas que fez, mas eu até entendi um pouco o lado do Santiago. Não justifico o que ele fez com o Insta, mas ele só estava revoltado. E na hora eu acho que ele não pensou. E ele fez o que fez. Mas eu acho que o erro maior ali nem tá nos meninos. O Santiago errou muito porque ele jogou a culpa de um erro do pai do Insta no Insta. E o erro não foi dele, foi do pai. Como tem uma parte do livro que ele fala, eu não te fiz nada, foi ele que fez. Por que você descontou em mim? Por que você fez isso comigo? Eu não fiz nada de errado. Então, gente, olha... E o pai, para finalizar, o pai da Scout, ele é um personagem no livro que, assim, ele tá passando por o pior momento da vida dele e ele quer deixar a filha num lugar sólido, num lugar que ele sabe que ela vai ficar bem quando ele não estiver mais por perto. Só que com isso ele forçou ela a ficar longe dele, no momento que ela mais queria ficar perto dele. Mas mesmo assim, o relacionamento deles dois era muito bonito. Era muito bonito o relacionamento de pai e filha, mesmo ele pedindo para ela se esforçar para realizar o desejo dele. O relacionamento dos dois foi muito, muito bem feito, foi muito bem construído. Então eu gostei da escrita da autora, foi os dois primeiros livros que eu li dela. Tem aquela parte de comédia, de brincadeira, tem a parte extensa, tem as temáticas difíceis que foi discutido no livro. Então, foi um enredo bem construído. Eu gostei demais desses dois livros. Não é um selo top, assim, não foi um selo top, porque assim, se o livro me emocionar muito, eu dou um selo top, mas assim, eu não dei um selo top, mas foi muito, muito bom. Então, se você gosta de esporte, beisebol, atletas, piadinha, amizade,
problemas com os pais, problemas de lesões, tudo junto e misturado naquele... E uma mocinha ali, ó, porreta, porque a Scout foi porreta. Leia O Jogador e a Jogada. Você não vai se arrepender. Eu adorei esse casal, gente. Eles são muito, muito, muito legal, assim. Foi até o momento, nas minhas leituras, eu acho que foi o casal que eu mais gostei. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!